galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que tem em curso. Galera, o assunto em pauta agora é um assunto que já rolou aí, acho que há uma semana atrás, né? Eu fiquei algum tempo sem internet, todos sabem. Não vi também no nosso grupo do WhatsApp falar muito sobre isso, não vi. Vai lembrar o grupo do WhatsApp, o nosso 022 9922 54512. Não vi muitos comentários sobre isso. Eu, particularmente, não assisto o programa que aconteceu o fato, eu não assisto, tá? Porém, eu vi agora, a internet está voltando aos pouquinhos, apesar de estar ruim ainda, mas eu estou acompanhando e eu vi muitos canais falar sobre este assunto. E qual é o assunto? O assunto é a discussão que teve do ex-jogador de futebol Casagrande com o ex-jogador de futebol Caio Ribeiro. Os dois comentaristas da Rede Globo. No Sport TV e Rede Globo agora, que eles fizeram, é uma coisa só. Por causa de uma declaração do Caio Ribeiro sobre uma declaração do Raí. Então, o Caio Ribeiro se posicionou lá acho que no canal dele de YouTube e foi bombardeado por parte da mídia ou por uma parte da mídia, de fãs, e uma outra parte o defendeu. A situação, para quem não viu, procura entrar na internet, é que colocaram o Caio Ribeiro, os seus companheiros de trabalho, o colocaram numa situação constrangedora. Quase que colocaram o moleque no muro de fuzilamento. Então, é sobre esse imbróglio e sobre a atitude desta emissora, que eu não acredito que a atitude que tiveram com o Caio Ribeiro partiu só dos jornalistas que estavam ali. Que tinha ali como o programa é mais ou menos uma arena, né? 2, 3 sentados de um lado, 2, 3 sentados do outro, apresentador na frente, e tinha mais atrás mais dois, tinha o Galvão Bueno e tinha mais um, lá falando de casa. Então fizeram aquilo ali, muitos estão falando que armaram um circo para poder foder o Caio. Então é sobre isso que eu vou falar, tá? É sobre isso que eu vou falar. Não gosto, todo mundo sabe que eu gosto de futebol, falar de jogo, mas eu tenho que dar minha opinião sobre isso também. Acho interessante dar minha opinião e depois saber a sua opinião sobre esse assunto. Vi que muitos, pelo menos no nosso grupo aqui do WhatsApp, sinceramente eu não me lembro de ter visto alguém comentar sobre isso. Talvez a grande maioria dos que estão no nosso grupo do WhatsApp não assista esse programa que dá na segunda-feira à noite nessa emissora. Então vamos lá, meu amigo torcedor brasileiro. Eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se aqui no canal Resenha com Magalhães, dê o seu like, ative a notificação e coloque os seus comentários. E logo falando de cara aí, sempre é bom lembrar, a Seguralta, seguradora de seguros, que faz parte, uma das unidades da B Barros, uma das maiores redes de seguradores do país, está aqui com a gente, estampando já quase um mês. Essa semana ou outra já faz um mês que está aqui estampando o nosso Moroc Segura Alta. Entre em contato com o Adriano, tem lá o telefone, tem o telefone aqui em cima, na descrição tem o telefone e tem o link do site. Entre em contato com o Adriano, faz a cotação do seguro do seu carro, da sua moto, quer ver um financiamento, quer ver um consórcio. Seguralta trabalha com mais de 30 bancos, então entre em contato com o Adriano através
dos canais que a gente tem aqui, o telefone ou o link, e desenrole lá com ele. Vê lá o que é melhor. Muito melhor prevenir do que remediar. Então vamos lá, galera. Para mim não me estender muito, quero ver se esse vídeo fica bem curtinho. Bom, eu não estava sabendo muito do assunto, porque como eu falei, eu fiquei sem internet. Aí eu fui dar umas olhada, todo mundo falando, pá, coisa e tal, um comentário geral. Eu fui dar uma olhada no que aconteceu. Bom, o Raí deu uma declaração, o Raí, que é dirigente do São Paulo, deu uma declaração e deu uma entrevista, na verdade, deu uma entrevista, e nessa entrevista ele falou de política. Falou de política. Falou, assim, não disse, pelo que eu li, ele não disse abertamente qual a sua preferência política. Mas ele fez um questionamento que do jeito que tá não dá, criticou o presidente da República, falou, tá? Em que o presidente devia abrir mão, sair da presidência, para não ter um desgaste maior do impeachment. Ou seja, então vamos essa primeira parte. Ele pode, na minha visão, ele pode dar a opinião dele, ter a preferência dele política que ele quiser? Lógico que pode, pô. Lógico que pode. Lógico que pode. Ele pode ter a preferência dele que ele quiser. Ele, na minha opinião, tá? A pessoa Raí, homem, né? Irmão do Sócrates, foi ídolo do São Paulo, ganhou título mundial, fez gol de falta, campeão mundial com a seleção. Ele tem todo o direito de ter a preferência política que ele quiser. A preferência política que ele quiser, não interessa. Você concordando ou não concordando, ele pode ter a preferência que ele quiser. Beleza? E aí, ele disse lá e deixou claro, na minha concepção, que ele tem um lado, mas que aí direito dele. Ele tem direito de falar? Tem, lógico que tem. Qualquer um tem o direito de falar. Ele deu a preferência dele. Só que aí o Caio Ribeiro, lá acho que no seu canal do YouTube, disse que, na opinião dele, como o Raí é representante do São Paulo, faz parte da diretoria do São Paulo, ele deveria só falar de futebol. Ele não deveria misturar as coisas, falar de política. Porque isso pode, no entendimento do Caio, ser associado ao São Paulo. Pode ser associado ao São Paulo. E ele foi bombardeado por isso, porque estão falando que o Caio não tem direito de falar por Raí o que ele pode ou não dizer. Então, pegaram o que o Caio disse, que o Caio falou, na minha opinião, ele como representante do São Paulo, ele tem que se monitorar, porque o que ele fala pode respingar no São Paulo. E estão criticando muito o Caio por causa disso, e estão colocando de uma forma como o Caio está censurando o Raí. Falaram até em ditadura, lembraram a ditadura. Então vou dar a minha opinião. Do mesmo jeito que o Raí tem o direito de falar o que ele quiser, de política ou não, o que o Caio fez, emitiu uma opinião.
O que o Caio falou, que eu li e escutei, ele dizendo, na minha opinião, o Raí, como representante do São Paulo, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala para não respingar no São Paulo. Eu não vi, em momento nenhum, o Caio afirmando que ele não tem que falar, que o que ele fez está completamente errado. O que eu li e escutei foi uma opinião do Caio dizendo que ele, como representante do São Paulo, ele tem que tomar cuidado com o que ele fala para não respingar na instituição. Bom, não sei se vocês vão concordar comigo. Mas, sinceramente, é uma opinião do Caio. Se está certo ou se está errado é outros 500. Eu não estou julgando se está certo ou se está errado. O que eu estou falando é que é uma opinião do Caio. Ponto. Talvez se o Caio fosse o representante do São Paulo, ele não ia falar de política naquela entrevista. É a opinião dele. Qual é o problema? Ele disse, acho que o Raí não deveria falar de política, deveria falar de futebol, porque ele representa uma instituição. Opinião dele. Se está certo ou se está errado é outros 500. Mas eu, sinceramente, eu particularmente, eu não vi como o Caio querendo definir o que ele pode ou não falar. Na minha visão, o Caio deu uma avaliação do que ele faria. Vou falar de novo. Se eu fosse o Raí, eu não falaria de política. Isso o Caio disse. Falaria só de futebol. Ponto. Só que tem muitos levando para o lado da ditadura, da censura. Eu não vejo desta maneira. Eu não vejo desta maneira. E por que eu estou falando isso? É hipocrisia. É hipocrisia. Eu não estou falando se o Caio Ribeiro está certo, se o Raí está errado, ou ao contrário. Não estou julgando. Cada um tem a sua opinião. Eu vi um monte de gente, quase todo mundo ficando contra o Caio. Quase todos os jornalistas, até de YouTube, ficando contra o Caio. Porém, ficaram a favor do Caio na sacanagem que a emissora fez com ele. No ponto de vista do Caio, no ponto de vista que o Caio teve, a grande maioria ficou contra o que o Caio falou. Tá? Ficou contra. Só que ficaram a favor do Caio da sacanagem que o programa que ele trabalha fez com ele. Então a gente vai por ponto. Eu já emiti aqui a minha opinião. O mesmo direito que o Raí tem que falar que o presidente tem que sair, tem que pedir para ir embora, o Raí falou que o presidente tem que pedir para ir embora, e o Raí tem o direito de dar a opinião dele como cidadão, ele tem o direito, até como representante do São Paulo, ele tem direito de dar a opinião dele política. Só não pode esquecer que tem bônus, mas também tem ônus todas as declarações. E não pode esquecer, e não pode ter hipocrisia de não ligar o nome do Raí ao São Paulo. Por que eu estou falando isso? Ele não é diretor de São Paulo? É. Se ele tem este pensamento como diretor do São Paulo, pode-se imaginar que o presidente do São Paulo tem o mesmo pensamento dele em relação à política. Até aí, algum problema? Não. Mas não necessariamente os torcedores do São Paulo têm o mesmo pensamento do presidente do São Paulo. Muito pelo contrário. O que eu vejo a torcida do São Paulo contra o presidente do São Paulo e falar que o presidente do São Paulo é um dos piores, e a torcida do São Paulo pedir a cabeça do Raí milhares de vezes, não é de hoje. Então, na minha visão, o que o Raí fala, ou o que qualquer diretor de clube fala, mesmo falando pelo seu CPF, como pessoa física,
vão fazer ligação com o clube, sim. É hipocrisia falar que não vão fazer ligação. Lógico que vão fazer ligação. Até porque ele estava dando entrevista como representante do São Paulo. Mas, essa é minha opinião. Mas ele tem o direito? Tem. Ele só tem que arcar com as consequências. E da mesma maneira, o Caio Ribeiro tem todo o direito de dizer o que pensa. E para ele, o Raí, neste momento, tinha que se segurar um pouco nessas questões políticas. Opinião dele. Se está certo ou está errado, é outros 500. Então vamos para outra parte. Então, para mim, tanto o Raí tem o direito de falar o que quiser, como o Caio Ribeiro tem o direito de falar o que quiser. Cada um com a sua, o seu pensamento. Eu, particularmente, não vi como censura, como coisa de outro mundo, a fala do Caio Ribeiro. Não vi. Tá querendo definir o que o cara fala ou não fala. Eu não vi dessa maneira. Tá? Então, para mim, os dois têm direito de expor a sua opinião. Agora vamos lá pra porra do programa, da sacanagem que fizeram com ele. O Raí expôs uma opinião política. Preferência ou não, mas então, falou. E o Caio falou. A Rede Globo de televisão, através do pessoal que estava ali, todo mundo sabe que a Globo tem um problema com o presidente da República. A Globo, os funcionários da Globo têm que seguir a cartilha política ideológica da Globo, senão eles mandam embora, como já mandaram uma porrada embora por não seguir a cartilha da Globo. Todo mundo sabe qual é a preferência da Globo. E todo mundo sabe que a Globo tem um problema grave de dívida com o país, dívida financeira com a União. E agora em outubro ou novembro, eles estão bolados se vai ter a concessão concedida ou não. Então tá batendo desespero. Então a decisão, a forma como fizeram com o Caio, que essa emissora tomou com o Caio, diferentemente da opinião do Raí e da opinião do Caio Ribeiro, o que essa emissora fez com o seu funcionário foi político. Foi quase que um fuzilamento. Fizeram de uma maneira quase que obrigando o Caio a pedir as contas. Podre, suja. Bom, isso eu já sei, porque eu não assisto. Mas é minha preferência. Você gosta dessa emissora? Você tem todo o direito. A emissora não vem atrás de mim. Sou eu que coloco o canal. Se eu não gosto, eu não coloco no canal, porra. Simples assim. Simples assim. Tem outras emissoras que falam bem de político tal, falam bem de político tal. Você gosta de ser político, você assiste a essa emissora que vai te fazer bem. Então a emissora tá lá. Se é ruim ou se não é, ela tá lá. É você que procura a emissora. Então não reclama. Eu não procuro. Por isso que eu não sabia do que estava acontecendo. Porque eu não vejo programa nenhum dessa emissora. Muitas das vezes eu acabo assistindo futebol porque não passo em outro lugar. Então eu tenho que assistir por ela. Mas é por falta de opção. Porque se tivesse o jogo em qualquer outra emissora, por pior que fosse, eu ia assistir em outra emissora e não ia assistir nela. Mas é minha. Mas ela não vem atrás de mim, sou eu que vou atrás dela. Então como eu não gosto, eu não vou. Então é direito meu. Ela tá lá. Eu não procuro porque eu não gosto. Só que essa emissora agiu de forma com o Caio de sacanagem. E eu vou te dar um outro detalhe. Eu vi a discussão do Casagrande com o Caio. Se o Casagrande fala comigo do jeito que falou com o Caio, a porrada aqui estancada. Pô, tu é violento? Não. Mas qual é a moral que o Casagrande tem para falar de ética? Um filho da puta
um babaca que financiou o crime comprando drogas durante anos, agora é pobre coitado. Pobre coitado é o cacete, porque quando ele começou a usar droga, ele não era pobre coitado. Foi obrigado ao cacete. Depois que fica dependente químico, aí é um pobre coitado. Ah, ele ficou dependente, tá com problema de saúde, é um pobre coitado. Todo mundo trata um coitadinho. Mas na hora que ele tava na sacanagem, comprando droga, dando dinheiro pra traficante comprar arma, não era um pobre coitado, ele não lembrava dessa porra. Fora um montão de merda que ele fez. Agora vem falar de ética? Bom, tá de sacanagem. Principalmente com o Caio Ribeiro, que é justamente o oposto do Casagrande. Então, se o Casagrande falar comigo do jeito que falou com o Caio, irmão, tinha dado merda. A hora que parasse o programa, tinha dado merda. Na boa, tinha dado merda. Não ia falar comigo daquele jeito. Mas é minha atitude. Tá? Minha atitude. E o que foi que essa emissora fez? Abriu um espaço pro Caio falar. Caosada, não abriu espaço nenhum. Só voltou o assunto para todo mundo massacrar o moleque. Emissora suja. Emissora suja. Minha opinião. Minha opinião. Emissora suja. Eu não vejo. Tendencioso. Jornalismo que eu não gosto. E, para mim, mais uma vez, provou o caráter que essa emissora tem em relação a jornalismo. E para terminar, sabe por que bombardearam o Caio, na minha opinião? Porque eles devem ter sentido, talvez, que o Caio Ribeiro tenha, ele não falou, tá? Ele não falou. Mas talvez, pelas palavras do Caio, a emissora sentiu que o Caio Ribeiro falou aquilo pro Raí porque o Raí foi contra o presidente. E o Caio Ribeiro pode ser a favor do Bolsonaro. Então, se todo mundo que for a favor do Bolsonaro estiver na Globo, eles vão queimar, eles vão botar para fora. Porque a Globo nitidamente é contra. Nitidamente é contra. A pauta é só em cima para tentar tirar. Como se isso fosse resolver alguma coisa. Porque o vice ele está de carreira. Então, o posicionamento da Globo foi político. Aí, para terminar, eu vou dizer o seguinte. Se o Raí tivesse vindo na entrevista dele falar do bem do Bolsonaro, tivesse falado bem, não gosto de falar de política, mas vocês vão entender, se ele tivesse falado bem do Bolsonaro, falado bem, e o Caio Ribeiro tivesse falado a mesma coisa, tivesse chegado e falado, eu não concordo com o Raí de tomar uma posição política sendo um representante do São Paulo. Vocês acham que a Globo ia bater no Caio do jeito que bateu? Minha opinião, lógico que não. Lógico que não. Pra mim, o programa só fez a sacanagem com a Globo porque o Raí foi contra o atual presidente e o Caio Ribeiro falou que, na opinião dele, não, o Raí tinha que falar de futebol, falar de esporte, não ficar falando de política que podia respingar no São Paulo. E como ele foi contra, quer dizer, foi contra a fala não, ele foi contra o Raí falar sobre política. Mas como a fala do Raí foi contra o presidente, que é o que a Globo gosta, eles tomaram um lado. Ficaram a favor do Raí e contra o Caio.
que é seu funcionário. Agora, se o Raí falasse bem do presidente e o Caio usasse a mesma frase dizendo que ele não concorda com o Raí falando de política, você sabe o que todos aqueles da bancada daquele programa iam falar? Que o Caio estava certo, que o Raí não poderia misturar a política com São Paulo. Aqueles canalhas daquele programa só fizeram isso com o Caio porque o Caio, a princípio, para eles, tomou um lado e eles estão de outro lado. Mas é direito da Globo também? É direito da Globo escolher um lado. E é direito daqueles frouxos comer na cartilha da Globo também, por causa do salário. Ou você acha que todo mundo que está na Globo tem a mesma opinião da emissora? Lógico que não. Tem muitos ali que têm opinião contrária, mas por causa do trabalho ficam quietos. Simples assim. Então, meu amigo, Raí tem o direito de falar o que eu quiser, o Caio tem o direito de falar o que quiser, a Globo tem o direito de se posicionar da maneira como quiser, os empregados têm o direito de seguir a cartilha da empresa, tendo pensamento ou não igual, tem o direito, cada um que seu cada um. Agora, o que a Globo fez de expor e queimar o Caio Ribeiro do jeito que queimou, não é certo. Não é certo. Expor a imagem do Caio do jeito que expôs foi sacanagem. Mas isso é bem típico dessa emissora. Então, para mim, não tem nada de anormal. Essa foi a minha opinião. Acho que vou criar uma certa polêmica, mas polêmica com a gente mesmo. Um grande abraço. Infelizmente, o vídeo ficou longo pra cacete. Um abraço. Tchau.